Olá, turma! Vamos à nossa aula da semana, né, de Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a América Latina. Dessa vez, nós vamos discutir um pouco sobre a economia e sociedade da América Latina. Acompanhe, por favor, no módulo, a partir da página 443, Economia e Sociedade na América Latina. Bom, na semana passada, a gente discutiu um outro aspecto da América Latina, que foi a questão da diversidade, né, da cultura, da formação do seu povo, né? Mas hoje a gente vai trabalhar especificadamente com as questões ligadas à economia e à sociedade também, porque é impossível separar a economia e sociedade, né? A economia existe em virtude de existir uma sociedade que a desenvolve. Olha só, quando a gente tem o processo de independência dos países da América Latina com relação às metrópoles, né, que eram chamadas de metrópoles, as metrópoles europeias, Espanha, Portugal, aí as coisas não foram tão fáceis, tá? Aí nós tínhamos dois elementos primordiais com relação a esse processo de independência. O primeiro, eu acho que vocês já conhecem, que é a questão das lutas, né? Não foi fácil se separar da coroa, né? Por exemplo, o Brasil se separar da coroa portuguesa e se tornar independente. Aconteceram lutas, aconteceram conflitos, não só no Brasil, mas também nos outros países da América Latina. Além disso, a gente ainda tem uma outra questão, a segunda questão, que é o fato das metrópoles exigirem o pagamento de multas. Elas queriam ser ressarcidas pelo fato de os seus territórios estarem se tornando independentes e elas não iriam mais lucrar com isso, né? Não iam poder mais explorar essas antigas colônias que agora estavam se tornando independentes, países independentes. Então, o que é que aconteceram? Lutas, mais o pagamento da multa, né? Era uma exigência que eles faziam, meio que uma forma de dizer, ó, certo, vocês vão se tornar independentes, mas em troca, eu vou dar independência em troca, ou melhor, vou permitir a independência em troca da multa, né? Do pagamento da multa. Vários países recorreram a empréstimos, tá? Estes empréstimos, eles acabaram virando uma bola de neve, a gente pode usar essa expressão, porque só aumentaram, né, as dificuldades financeiras desses países recém-criados. Aí, qual foi a opção que eles tiveram? Uma das opções, né, na verdade, era chamada de declaração de moratória. Essa discussão está na página 444, no segundo parágrafo. O que era a declaração de moratória? Nada mais era do que o país declarar que não podia, né, pagar a sua dívida, que não tinha condições de pagar a sua dívida, a dívida que ele tinha contraído. Só que isso era uma manobra muito arriscada, porque transmitia uma certa instabilidade, transmitia uma insegurança ao mercado internacional. Então, se tinha um país que queria comprar alguma coisa do Peru, por exemplo, e ele declarasse a moratória, isso ia fazer com que os países olhassem para o Peru com maus olhos, né? Vissem uma certa fraqueza institucional e na sua organização. Então, era uma manobra bem arriscada. Só que gerou-se um processo de dependência financeira com relação aos países e aos seus credores, que eram aqueles que estavam emprestando o dinheiro para eles pagarem as dívidas. Um dos grandes exemplos que a gente tem de credores foi a Inglaterra. A Inglaterra emprestou muito dinheiro para países da América Latina que até hoje têm dívidas, né? Quanto a essas dívidas, elas foram só se crescendo. Essa dívida, ela dificultou o desenvolvimento desses países, desses territórios. E hoje, atualmente, né, na verdade, essa dívida, ela ainda existe e ela pode ser chamada de dívida externa, né, a famosa dívida externa. Então, ela começou muito tempo atrás, né, e foi só se acumulando, né? O país paga uma parte, mas aí tem que continuar nesse jogo, né, de pede emprestado, paga, pede emprestado, paga novamente e nunca tem fim. E os juros são altíssimos e só se acumulam, né? Então essa é a situação no geral com relação à economia desses países nesse pós-independência, tá? Bom, a economia e os setores urbanos dos países latino-americanos. Olha só. Ah,
só outra questão, voltando aqui. A moratória, ela pode ser de dois tipos, tá? Vocês tinham até um quadrozinho aí. Pode ser a moratória organizada e a drástica. A moratória organizada, o país devedor, ele procura o seu credor e renegocia a dívida, né? Um novo prazo, vê aí uma forma de quitar, né? Tem essa negociação dos valores. Já a drástica, o país simplesmente para de pagar, né? Não paga mais nada, nem explica o motivo, tá? Bom, economia e setores urbanos dos países latino-americanos. Bom, o passado colonial dos países latino-americanos deixou como resquício a tradição no setor primário da economia, que é aquele setor ligado à matéria-prima, né, bruta, do jeito que ela é retirada, né, agricultura, enfim. Só que a gente pode destacar que, em termos de economia e de produção, a gente tem uma produção voltada à monocultura para o mercado externo. Então, historicamente, os países da América Latina, eles vendem muitos produtos que são monoculturas, ou seja, uma cultura só. Por exemplo, soja. Você cultivar só soja na sua propriedade, isso é uma monocultura. Ou cana-de-açúcar, que é um exemplo da nossa região, é monocultura. E é dedicado muito à exportação. Então, no geral, o que se produz de monocultura no Brasil, por exemplo, é destinado principalmente ao mercado externo, à venda, à exportação. Já a policultura, que são várias culturas diferentes, aí é mais para o mercado interno, para o abastecimento da população, né? Essa variedade de produtos agrícolas e agropecuários. No século XX, a gente tem um processo que se chama substituição de importações. Acompanhe, por favor, o último parágrafo da página 444. A diversificação da economia nessa região começou durante a segunda metade do século XX, no contexto do pós-guerra, quando a maior parte dos países latino-americanos passou por aquilo que a gente chama de substituição das importações e estabeleceu uma rápida industrialização de seus centros urbanos. Então, o que acontece no século XX? A gente tem um crescimento, né, um desenvolvimento que permite com que muitos produtos não precisem mais ser importados, né? A gente consegue começar a produzir esses produtos e a industrialização ela começa de fato a galopar no nosso território. E ela se dá principalmente nos centros urbanos. São os centros urbanos que vão receber as primeiras indústrias nacionais e depois internacionais. E são neles que acontecem as maiores transformações em termos de economia, de organização social e de desenvolvimento industrial, tá? São nos centros urbanos. Desigualdade nos países latino-americanos. Olha só. Primeiro, o que é desigualdade social, né? Desigualdade social nada mais é do que a má distribuição da riqueza, da economia, da educação, da saúde, dos empregos num determinado território, né? É quando uma parcela da população reduzida, tá? Tem, tem em suas mãos todos os direitos, né? E de qualidade, serviços de qualidade, tudo que se precisa, tudo que está na Constituição e que um cidadão tem direito, enquanto a maior parte da população tem isso ou não tem, né? Muitos não têm nenhuma garantia, nenhum direito, ou tem de maneira reduzida, sem qualidade. Por exemplo, quantos brasileiros, de fato, têm acesso a uma educação de qualidade? Quantos brasileiros têm acesso à saúde de qualidade? Né? Quantas pessoas não precisam esperar meses por uma cirurgia quando outras têm condições financeiras de pagar? O que é errado aí? É a distribuição, tá? É a distribuição da renda. É o que a gente chama de concentração de renda. E isso não é um problema só do Brasil, tá, gente? É um problema mundial, né? Quanto mais concentrada a renda, mais pessoas passam por dificuldades, mais existe pobreza e mais existe desigualdade social. E, infelizmente, essa é a realidade dos países latino-americanos, né? Essa concentração de renda faz com que haja uma diferença entre a parcela mais rica da população e a mais pobre. E essa diferença só se acentua, só cresce,
tá? Ela não, em determinados setores, ela tende a, como eu posso dizer, se estabilizar, mas ela cresce, né? Quanto mais concentração da renda numa pequena parcela, maiores serão as dificuldades sociais que as outras parcelas vão enfrentar, tá? Economia na Argentina. Aí nós vamos entrar numa discussão especificadamente sobre os principais países, né, de origem latina, né? Vocês lembram que na aula anterior eu falei o seguinte, que existem países que estão no rol, né, dos países latino-americanos em termos de etnia, de diversidade, de cultura. Agora a gente vai falar especificadamente de alguns países que se destacam dentre os países latino-americanos. Ou se destacam em termos positivos ou se destacam em termos negativos. Mas a gente vai falar da economia desses países. E os países que são destacados no módulo são a Argentina, tá? A Bolívia, a Venezuela e o Equador, tá? São os países que se destacam aqui, escolhidos, né, para essa discussão. Bom, a economia na Argentina, página 445. Olha só, a industrialização na Argentina, ela foi anterior aos demais países da América Latina. Então, ela foi o primeiro país a se industrializar na América Latina, já entre 1930 e 1940. Qual é o destaque na produção de grãos? Ou melhor, ela tem um destaque na produção de grãos, especificadamente de trigo, soja e milho. No século XX, a gente tem um processo de grande qualidade de vida para a população argentina, né? Eles passam por esse momento. Só que em 1990 começa-se a aderir medidas neoliberais na economia, privatizações, né? Essa abertura às empresas internacionais, transnacionais, e aí eles entram numa crise econômica e precisam recorrer aos empréstimos para poder conseguir dar uma folga dessa crise. E recorreram ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, e ao Banco Mundial. Em 2000, a Argentina consegue se recuperar um pouco, tá? Só que em 2008, com a crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, aí a Argentina entra em crise novamente. Porque vocês sabem, né? Os Estados Unidos entrou em crise, os outros países vão ser afetados de uma forma ou de outra. Os recursos naturais bolivianos, um outro destaque, tá? O gás natural é um dos maiores destaques em termos de recursos naturais, só que o controle dele está nas mãos das empresas internacionais. Logo, o lucro é revertido para os países de onde elas são, né? De onde elas se originam. Então, de certa forma, a Bolívia, né, a sua população não se beneficia 100% com a exploração do gás natural. A população é, em maioria, de indígenas ou descendentes de indígenas, e eles estiveram muito tempo ligados à questão rural, né? A agricultura, a vida no campo. É um dos países mais pobres da América do Sul, né, do subcontinente americano, na América do Sul. Só que em 2000 ele toma algumas medidas de fortalecimento da sua economia, e essas medidas acabam dando dando algumas melhorias para a economia, tá? Só que hoje a gente não pode dizer, continuamos dizendo, na verdade, que a Bolívia é um país extremamente pobre em termos de América Latina, tá? O terceiro é a Venezuela, né, e o seu potencial petrolífero na América Latina. Ela participa da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em 2000, o governo de Hugo Chávez toma o controle das refinarias e eles acabam... ele meio que toma o poder, tá? E o controle mesmo das empresas privadas que controlavam a produção de petróleo no país. Essa sacada política, ela acaba aumentando a arrecadação financeira do país e melhora um pouco a sua estrutura econômica, só que em 2008 ele também é afetado com a crise econômica. Só que foi ainda pior, porque houve muita escassez de produtos, tá? E de recursos naturais também, né? A distribuição disso.
e até de comida para a população. Então, a Venezuela entra em uma super crise, tá? A partir de 2008. Muitas pessoas passaram a migrar, saíram da Venezuela. O Brasil é um exemplo de país que recebeu muitos venezuelanos e viu, aconteceram muitas tensões na fronteira, na verdade, muitos conflitos armados, inclusive. Foi um momento assim que se destacou, né, aí já na segunda década do século XXI, né, já de 2010 para cá. E, por fim, a fragilidade da economia no Equador. O PIB está concentrado principalmente no setor petrolífero, tá? Só que também são as empresas internacionais que controlam essa produção. A Bolívia, o Equador, ele tem uma grande fragilidade social, né? Uma população extremamente pobre, subdesenvolvida. Em 2000, eles fazem uma mudança, né, drástica, mudam a sua moeda para o dólar americano e essa medida foi extremamente desastrosa. Por quê? A, Vocês sabem, né? O dólar ele é a moeda internacional, né? E ele é extremamente caro para a gente, né? Para os outros países da América Latina, para a nossa moeda. Só que a adoção da moeda causou muitas transformações na economia, não é fácil mudar uma moeda de um país, tá? O Brasil também passou por isso quando mudou para o real e houve o aumento do desemprego. Só que a partir de 2005, né, da segunda metade da década de 2000, aí o Equador começa a se estabilizar um pouco em termos de economia. Bom, essa foi a nossa aula, tá? Quem ainda não enviou o trabalho que eu pedi na semana passada, vocês têm até o domingo para enviar, tá? Tá lá aberto até o domingo, eu aumentei alguns dias. E qual é o exercício que vocês vão responder essa semana? Vocês vão responder na página 455 o exercício de aplicação, página 455, exercício de aplicação, questão 1, 2. Aí na 456 tem o resto das questões e a quinta questão do exercício proposto. Então, o que é que vocês vão responder? Vão responder as 4 questões do exercício de aplicação, 455, 456, e a quinta questão, que é um exercício proposto. E vai enviar para mim pelo Google Classroom. Bom final de semana, boa semana que vem para todos vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos e até a próxima aula e tchau, tchau.